Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, amada igreja, nós sabemos que a cada dia, nós estamos buscando nos esforçar na presença de Deus. E aquele que tem sede de fazer a obra de Deus, ele sempre tem que estar insistindo ao Senhor, para que cada vez ele venha crescer mais e mais nos caminhos do Senhor, amada igreja? E eu sempre tenho orado ao Senhor, pedido ao Senhor, aleluia, Jesus, que o Senhor viesse me dar assim a honra de eu ver alguma coisa assim, visão, amada igreja? Porque eu tenho vontade, eu falar para o Senhor, Jesus, eu tenho vontade do Senhor mostrar alguma visão, alguma coisa assim. E quando a nossa irmã Adélia estava aqui pregando a palavra, amada igreja, eu fiquei muito emocionado, no início, porque eu vi um brilho muito grande no rosto dela, amada igreja? E é algo que eu nunca tive costume assim de presenciar, porque isso eu nunca presenciei da parte de Deus, Glória a Deus, aleluia. E quando ela pegou aqui para trazer a mensagem do Senhor, então eu vi um brilho muito grande. Então eu pensei, falei, Jesus, hoje a tua serva vai te honrar mais e mais na presença do Senhor. Então nós vimos, amada igreja, o quanto o Senhor usou ela na palavra, meus queridos irmãos? Foi coisa tremenda, eu fiquei muito emocionado, fico olhando para ela. Todo momento parece, aleluia, Jesus, que as palavras que ela estava falando eram as palavras que eu queria falar, estando aqui pregando a palavra do Senhor, Então eu fiquei muito feliz, amada igreja, por essa experiência que o Senhor me deu, aleluia, Jesus, e que a nossa irmã, cada dia, venha buscar mais e mais, porque Deus há de usar ela muito grande, amada igreja? Deus separou ela para um destaque muito grande na obra do Senhor, amém? Somente essa revelação, aleluia, que o Senhor me deu, e mais palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Que lindo, Penso, a Adélia vai falar alguma coisa aí? Palmas e glória a Deus. Glória a Deus. Não é revelação que o Senhor me deu, mas é algo que eu estou sentindo forte dentro do meu coração e eu quero compartilhar com a igreja, Porque a alegria é muito grande ver. Pode glorificar o nome do Rei. Ver os filhos da gente dando fruto, É uma alegria muito grande, porque na minha gestação da minha filha Adriele, não tenho nenhuma gravidez minha, foi normal, Todas foi muito complicada. Tem meus familiares que estão aqui, são prova viva disso. E a gravidez dela não foi fácil, ela nasceu por milagre. Glória a Deus! Nos primeiros meses já de gestação, eu descobri que estava grávida, passando mal, Muita dor. E com 3 meses em diante de gestação, eu já comecei a entrar em trabalho de parto. E foi a gravidez toda correndo para o hospital. Pouco ficava em casa, porque chegava em casa, sentia mal. Meu cunhado Roberto, correu também diversas vezes para o hospital comigo, às vezes de SAMU. E na minha barriga, sempre eu via, uma fúria de Satanás muito grande contra a vida dela. E muitos medicamentos que eu tomava, que não era indicado para uma mulher gestante. Não podia, porque quando eu lia aquela bula, do medicamento, lá estava escrito falando que gestante não poderia tomar, porque poderia causar malformação no feto, deformação e tantas coisas mais. E numa dessas vezes, meu esposo foi até o hospital onde eles tinham me receitado esse medicamento e cobrou satisfação da médica. Ele disse, como que vocês passam para minha esposa um remédio a qual não é indicado para uma gestante, falando que a minha filha pode nascer com deficiência, problemas. E a médica olhou para ele e falou assim, nós temos que fazer o que dá para fazer, porque tomando esse medicamento ou não, elas estão em risco. Aí ele perguntou, qual das duas está em risco, a minha filha ou a minha esposa? Aí ele disse, todas duas, eu não posso garantir nenhuma nem outra, porque ela sente dor o tempo todo, tudo que a gente faz não está sendo suficiente, e se ela não tomar esse medicamento, ela está correndo risco, e se ela não tomar, ela está correndo risco da mesma forma. Então a nossa única forma que nós podemos fazer é arriscar, porque nós não sabemos como agir, então nós vamos arriscar. E certa vez eu cheguei na congregação onde eu estava na época congregando,
E a dirigente daquele local, eu dei aquele tanto de remédio, né? Sacolinha cheia de remédio, porque eu estava com medo de tomar. E eu dei para ela e falei assim para ela: pastora, ora nesse remédio aqui, porque é o jeito eu tomar, mas eu estou muito preocupada, porque pode causar uma formação no feto e tantas coisas más. Ela olhou para mim e falou assim: minha filha, vão intoxicar você. Aí eu, mas eu não sei o que fazer. E quando eu determinava comigo mesmo, não vou tomar, lá ia eu passar mal novamente, era aquela luta, e voltava para o hospital e me internava novamente. Eu já estava num trauma tão grande que eu sentia toda a dor, toda a agonia e não queria mais ir para o hospital. Eu coloquei na mente: eu não vou para o hospital, porque chega lá, eles me internam e eu fico vários dias internada e não sei o que eu tenho, porque o médico disse que para mim saber o problema que eu tenho, quando eu desse à luz eu tinha que fazer um exame aprofundado, porque era como se meu útero, né, tentasse expelir o feto para fora, algo dessa semelhança, assim, algo assim. E sempre foi assim. Aí quando chegou no 6º mês da minha gravidez, eu recebi alta mais uma vez do hospital, onde eu estava internada, na época o Hospital das Clínicas, né? Recebi alta. E com 2 semanas, 3 que eu estava em casa, fechando o 7º mês, lá comecei a passar mal de novo. E falei: vou para o hospital porque vão me internar. Até que eu não aguentei mais de tanta dor, e meu esposo muito preocupado também. E eu fui para o hospital já mal conseguindo andar, entrando para o 7º mês. Quando eu cheguei lá, que eles olharam tudo e falaram: a senhora já está entrando em trabalho de parto, né? E eu dei à luz a minha filha prematura. E a minha mãe, quando foi ver a minha filha no hospital, ela se alegrou muito, porque ela disse: eu esperava que essa menina fosse nascer doente, do tanto que você passou mal, tanto medicamento. Eu esperava que ela fosse nascer com deficiência, algum problema. E graças a Deus essa menina nasceu perfeita, não prematura, mas nem de incubadora ela precisou. Satanás lutou, mas o Senhor cuidou de mim e dela, né? Então é uma honra muito grande ver ela produzindo frutos para o Senhor, porque é um grande presente que Deus me deu e um milagre nas mãos de Jesus. Mais palmas glorificam o Rei. Glória a Deus. Depois a gente vai fazer uma gravação contando em detalhe o que nós passamos. Todos nós passamos luta, mas essa aí foi a que mais o diabo ficou furioso. Deve ser porque é bonito igual o pai, né? Deve ser isso. Vou orar uma oração forte, mas antes, 3 coisas aqui rápido, que marcaram essa época. Conversei com a médica e falei: quais são os riscos? Ela disse: das 2 morrer. Isso é ruim. Entrei na ambulância para ir para outro hospital, eu passei mal, quase que eu desmaiei lá. Foi, eu teve que me abanar a mulher lá. Eu fiquei pensando: pronto, vão lá morrer as 2 agora. Lascou-se. E outra coisa que marcou foi a dirigente viajou e deixou a filha dela tomando conta da igreja. Porque lá a mulher dirige igreja, né? Não existe isso lá, mas lá é assim. E aí eu fiquei muitos dias sem ir no culto, muitos dias, porque eu estava cuidando dela, né, no médico. Aí cheguei lá e aí fui sozinho para a igreja, ela estava em casa. A dirigente falou: o que foi que você está vindo para a igreja? Eu falei: minha esposa está grávida, está passando mal. Ela falou assim para mim: desde quando gravidez é doença? Não sabe nem o que está falando. Por isso que eu disse que tem gente que não tem preparamento para dirigir obra, não, irmão. Acho que é muito mais fácil você botar um animal no lugar de uma pessoa dessa, que dá mais resultado. Não tem sensibilidade nenhuma. E aí passou, aí eu sumi mais uns 15 dias, porque aí ela internou. Aí eu tive que sumir. Quando eu voltei, estava ela e a pessoa responsável, que era a mãe dela. Aí disse assim: meu filho, por que você sumiu? Eu disse: está internada de novo. Aí, mas o que aconteceu? Aí eu virei para a pessoa e disse assim: gravidez não é doença, não. Tem jeitinho que eu falei, eu sou um pouquinho meio bocudo mesmo, né? Gravidez não é doença, nada não. Quase morrendo, nada, não tem doença nenhuma. Aí outra coisa que marcou, no Hospital das Crianças, ali eu esqueci, fica lá em Goiânia para lá, né? A minha esposa veio e começou, foi até o Beto que levou, ó. No caminho nós topamos Cabo do Manto Rosa, você lembra lá? Você ficou olhando, né? Você lembra? Pô, Chevette, os Cabo do Manto Rosa, estava lá. Mas aí o que acontece? Ela veio, não queria ficar, chorando: não quero ficar. Você tem que ficar, não tem jeito. Aí quando ela foi andando assim, olhando para mim, eu disse, aí um homem de banco apareceu bem aqui. Lindo.
Eu falei assim pro homem de branco: o anjo do Senhor acompanha ela e dá o livramento. Ele saiu correndo assim. E eu vi com meu olho, eu fiquei tranquilo. Falei: pronto, Jesus está ali, não vai acontecer nada. Foi muitas coisas lindas, irmãos. Mas aí passamos muita luta. E depois eu vou gravar direitinho, isso aí é muito importante. E a irmã Adriana fez um voto com Deus que ia crescer na doutrina. E nós pagamos o preço. E nossos filhos cresceram na doutrina. Tem uns rebeldes aí, mas nós fizemos nossa parte, né? Você sabe bem o que é, né? Fizemos nossa parte. Sempre tem uns rebeldes aí. Mas chega uma fase que você deixa eles quebrar a cara para lá. Mas volta. Deus sabe o que faz, né? Amém? Vamos fazer uma oração rápida.